Olá, sou o professor Clóvis Jair Prunzel, do curso de Teologia da UBRA. Bem-vindo a mais um vídeo da série A Vida Cristã segundo Martinho Lutero. Nós estamos tentando traduzir o pensamento de Lutero a partir de suas obras para o século XXI. E nós temos um novo tema neste vídeo que queremos compartilhar com você. O tema do vídeo é Como se preparar para morrer segundo Lutero. Destaco inicialmente de que a arte de morrer era um assunto próprio do século XVI, né, fruto muito do que se praticava no século XV, né? As próprias 95 teses, elas vão ser objeto de tratamento de coisas que dizem respeito à eternidade, especialmente a compra da saída do purgatório para o céu, né? Isso movimentou Lutero, então, a fazer uma distinção entre aquilo que o ser humano faz e aquilo que o próprio Deus faz, né? E esse é o critério que o Lutero usa nas 95 teses. Mas nós, nesse vídeo, queremos tratar do assunto, como Lutero, então, mudou o enfoque na perspectiva de um desespero do que o ser humano precisa fazer para morrer bem, de uma perspectiva bíblica, né, evangélica, como é o tema usado. E iniciamos então fazendo uma citação de uma obra de Lutero de 1519, que está no volume 1 das obras selecionadas, que diz o seguinte: Durante a vida deveríamos nos ocupar-nos com a ideia da morte e confrontar-nos com ela enquanto está distante e não nos atormenta. Mas ao morrer, quando a morte por si mesma já é forte demais, ocupar-se com ela é perigoso e de nada serve. Essas palavras de Lutero elas não são gratuitas, elas brotam então de alguém que conhece o assunto sob uma outra perspectiva. E a perspectiva que Lutero então vai trazer é a perspectiva da fé cristã. A fé cristã, né, descreve um Deus que dá a vida e que também toma a vida. E isso nós vemos claramente expresso na confissão de fé, né, que Lutero faz no terceiro artigo do Credo, quando clama e grita, né, creio no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Isso é retirado do Catecismo Menor de Lutero, na sua explicação ao terceiro artigo. Lutero também vai dizer a ressurreição de Cristo, que é o assunto principal da teologia cristã, é um dos assuntos base, né, pilares, se tornou a morte da morte. A vitória de Nosso Senhor sobre a morte e a sepultura garante a vitória final do crente. Então, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Se Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Por isso, diz Lutero, os funerais cristãos devem honrar e louvar esse alegre artigo de nossa fé, a saber, a ressurreição dos mortos. E para desafiar a morte, esse terrível inimigo que tão vergonhosamente e de tantas maneiras horríveis continua a nos devorar. Portanto, não cantemos nenhum lamento ou canções tristes sobre nossos mortos e no túmulo, mas hinos reconfortantes sobre o perdão dos pecados, o descanso, o sono, a vida e a ressurreição dos cristãos falecidos, para que nossa fé seja fortalecida e o povo movido à verdadeira oração, escreveu Lutero num prefácio a hinos que ele editou em 1542. Com essa clareza que Lutero tem, então uma clareza evangélica, isso é, ecoando as escrituras, né? As missas e as orações pelos mortos foram substituídas pela proclamação evangélica da vitória de Cristo sobre a morte, tanto em sermões como em hinos, né? Isso nós vamos ver aqui. Nós vamos acrescentar também uma série de correspondências que Lutero usa para confortar pessoas que no meio da vida percebem a morte, né? O sepultamento cristão, diz Lutero, adequado é um testemunho então da esperança de ressurreição. O cadáver é tratado com dignidade e respeito em vista do fato de que Cristo Jesus redimiu o corpo e a alma com seu sangue e garantiu a vitória sobre a morte em sua ressurreição. No seu comentário a Gênesis, quando observou que Abraão se preparou para o seu sepultamento, isso em Gênesis 23:4, Lutero comentou: esse exemplo de Abraão nos ensina que os mortos devem ser sepultados com honra e respeito especiais, por causa da fé e da esperança na ressurreição futura. Mais uma razão para alguma reverência entre os cristãos, por causa do artigo de fé relativo à ressurreição da carne,
para que não pereçamos estar privados da vida e enterrados como cavalos e mulas. É que é bem interessante, né? A história de Gênesis e a história que Moisés retrata no livro de Gênesis tem muito como um eco contrário ao que se fazia no Egito, né? Com as pirâmides, com o enterro de um faraó, com todos os seus pertences, com todos os seus escravos, com todos os seus animais, né? E é interessante como o sepultamento de Abraão é tratado de uma forma muito mais simples, bonita e também baseado numa perspectiva de dependência de alguém que vai ressuscitá-lo. E não é uma auto-ressurreição como os egípcios entendiam. Tá? E comentando então um pouquinho mais adiante, Gênesis 35, né, quando Raquel será sepultado, né, Lutero estimula os cristãos a enterrarem seus mortos de forma que o enterro, o sepultamento seja um testemunho da ressurreição. E Lutero escreveu: os pais decoravam os sepulcros de forma magnífica. Eles não jogavam fora os corpos como corpos de animais, mas erguiam memoriais deles para uma lembrança perpétua, para que pudessem ser testemunhas da ressurreição futura, na qual acreditavam e esperavam. Portanto, as cerimônias fúnebres e a procissão fúnebre devem ser mantidas, e da mesma forma o choro e a simpatia, não para que haja orações pelos mortos, como um teólogo da Idade Média chamado Lira desejava, ou para que temamos a morte, mas para que na própria morte aprendamos a exercitar a fé, enquanto ela luta contra os terrores da morte e pensemos que de fato morremos e somos enterrados em desonra, mas que ressuscitaremos em glória. Então essa é a fé. A fé se apega a que Cristo fez por nós, né? Esse é o grande elemento que Lutero vai descobrindo à medida em que vai lendo a Bíblia. Bom, agora queremos mostrar para vocês 2 hinos que refletem bem o pensamento de Lutero. Os 2 hinos são de 1524, né? O primeiro, em meio à vida estamos envolvidos pela morte. Você encontra este hino traduzido no volume número 7, que traz hinos de Lutero, né? Você pode consultar ele depois. Esse hino que Lutero reescreve com base num hino popular do século XI, né, destaca a questão da morte como não uma solução, né, tá, mas justamente a morte como Deus sendo o causador dela, né. Lutero ajuda a descrever, né, como Deus, que é justo, poderoso, misericordioso, é dono da vida e da morte. Lutero usou a primeira estrofe original numa forma reformulada e depois acrescentou mais 2 estrofes para refletir a confiança do cristão na graça de Deus através do sangue de Cristo. Então, usando a melodia original, Lutero alterou para sublinhar o texto. Então, em 1524, nós temos o hino. Nós vamos ouvir uma versão em inglês, tá? Você vai ouvir o hino com o inglês, mas também uma tradução literal, né? Nós não temos esse hino em português, nós temos na obra selecionada. Você pode ler depois a tradução a partir do alemão, tá? E eu vou compartilhar com vocês, então, o hino, né? Aqui vocês têm o link, depois esse link vai estar na descrição deste vídeo, tá? Aí você vai poder acessar, escutar, né? Vamos reproduzir então a partir de uma produção produzida pelo Concordia Publishing House, a editora Concordia de St. Louis, né? Recuperando então tanto a letra como a melodia que Lutero estimulou para se cantar quando a morte nos envolve em meio à nossa vida. Vamos ouvir. We know that devils and evil spirits hate and can't tolerate music. I firmly believe, and I am not ashamed to assert, that next to theology, no art is equal to music. It is the only one, except for theology, that is able to give a quiet and happy mind. This is so clearly proven by the fact that the devil, the author of depressing worry, distress, and all kinds of disturbing thoughts, flees from the sound of music as he does from the word of theology. This is the reason why the prophets practiced music more than any art and did not put their theology into geometry, arithmetic, or astronomy, but into music. They united theology and music, telling the truth in psalms and songs.
My love for music, which has often refreshed me and set me free from great worries, abounds and bubbles over. Nós vamos agora ouvir um outro hino também da época de 1524, né? Cantado para a Páscoa. Esse hino está traduzido para quem tem o Inário Luterano da IELB no hino 109. Ele também está no volume número 7 dos hinos. Eu tenho aqui duas versões, né? Nós vamos ouvir uma só.
né, onde nós recuperamos então a música e a letra do hino, descrevendo como a obra de Cristo nos garante a nossa ressurreição. When you are feeling that sadness is about to overwhelm you, then say, "Come, I must play our Lord Christ a song on the organ." For Scripture teaches me that God loves to hear a joyful song and stringed instruments. Strike the keys with a will and sing out until the evil thoughts disappear, as David and Elisha did. If the devil returns and plants more worry and sadness, then defend yourself and say, "Get out, devil. I must now sing and play to my Lord Christ." Such ruin sin had wrought us. No innocence was found on earth, and therefore death had brought us into bondage from of old, and ever grew more strong and bold, and held us as its captive. Alleluia. Christ Jesus, God's own Son, came down, his people to deliver. Destroying sin, he took the crown from death's pale brow forever. Stripped of power, no more he reigns, an empty form alone remains. His sting is lost forever.
unites us. Christ is himself the joy of all, the sun that warms and lights us. Now his grace to us imparts eternal sunshine to our hearts. The night of sin is ended. Alleluia. Then let us feast this Easter day on Christ the bread of heaven. The word of grace has purged away the old and evil leaven. Christ alone our souls will feed. He is our meat and drink indeed. Faith lives upon no other. Assim ouvimos então um resumo das principais ideias sobre o assunto de Lutero através desses dois hinos, que nós queremos agora ampliar um pouco com algumas teses ou algum sumário que Lutero trabalha, né? Ou ele torna isso mais próximo da realidade do dia a dia dele no século XVI. Para isso nós vamos usar uma série de correspondências que nós encontramos numa obra clássica sobre o pensamento de Lutero, né? Cartas espirituais ou cartas de aconselhamento espiritual, juntadas por Theodor Tapper, lá no início do século passado, que nos ajudam a entender alguns elementos, então, do pensamento de Lutero. O primeiro tópico que eu caracterizo, então, a reflexão de Lutero, ou sintetizo as cartas, é o Senhor da vida e da morte, né? Para Lutero, né, Jó 1:21 é importante, onde Jó diz assim: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Lutero, então, estimula seus amigos a louvar a Deus em diversas situações. Eu vou citar algumas aqui, baseado em cartas, então, que a gente encontra nesse volume. O amigo Vai Dietrich, assim, registrou um conselho de Lutero a um amigo advogado que perdera seu filho em um acidente no ano de 1534. Após lembrar o amigo de que há muitos personagens bíblicos que enterram seus filhos, né, pais enterrando os filhos, Lutero afirma: é suficiente sabermos que temos um Deus gracioso, o motivo pelo qual ele permite que este ou aquele mal nos aconteça não deve nos incomodar. A abordagem evangélica, então, da palavra de Deus é vista em uma carta a um amigo em 1524, onde ele diz: cante a mesma canção para um Deus querido e fiel que lhe deu uma esposa querida e fiel e que agora tomou. Segundo Lutero, esse é um exemplo de fé, porque acredita na palavra de Deus que dá e toma a vida, não sendo mais necessários missas pelos mortos, mas sim crer no testemunho bíblico que o fortalece na verdadeira fé e no amor ao próximo a partir de Cristo. Numa carta a Maria da Hungria, né, datada de 1º de novembro de 1501, Lutero procurou confortar a Dona Maria depois que seu marido, o rei Luís, foi morto em uma batalha. Lutero observa que o objetivo dessa carta é cumprir Romanos 15:4, ou seja, usar a escritura para paciência e conforto, de modo que a esperança possa abundar. Ao falar sobre a perda, então, desta viúva, Lutero lembra que Deus lhe proporcionou um verdadeiro noivo em Cristo. Deus a visitou neste momento, não com raiva ou desagrado, como temos todos os motivos para esperar com alguém que perde um ente querido, mas como uma provação e castigo, para que a senhora aprenda a confiar no verdadeiro Pai que está nos céus e seja consolada pelo verdadeiro noivo Jesus Cristo, que é o nosso irmão e, na verdade, nossa própria carne e sangue, para que Vossa Majestade encontre alegria com seus verdadeiros amigos e companheiros fiéis, os queridos anjos, que sempre nos cercam e cuidam de nós. Lutero conclui essa carta com uma reflexão sobre o lugar da cruz na vida do cristão, observando que nossas cruzes menores são mais dolorosas
são mais dolorosas para nós do que a cruz de Cristo. Isso acontece, diz ele, porque não somos tão pacientes quanto Deus é, e, consequentemente, uma cruz menor é mais dolorosa para nós do que a própria cruz de Cristo. A morte pode desafiar a confiança em Deus. Ao escrever para um amigo de infância, John Reineck, após a morte de sua esposa em 1536, Lutero aborda a maneira como a morte testa nossa fé na boa vontade de Deus e em seu favor para conosco. Lutero escreve: Deus ordenou e limitou nossa vida aqui de tal forma que podemos aprender e exercitar o conhecimento da sua muito boa vontade, para que possamos testar e descobrir se amamos e estimamos sua vontade mais do que a nós mesmos, e tudo o que ele nos deu para ter e amar na terra. E embora a boa e inescrutável da vontade divina esteja oculta, assim como o próprio Deus, do velho Adão como algo tão grande e profundo que o homem não encontra prazer nela, mas apenas tristeza e lamentação. Temos, no entanto, sua santa e segura palavra que nos revela essa sua vontade oculta e alegra o coração do crente. Pois está escrito em toda parte nas Escrituras que quando ele castiga seus filhos, ele o faz por pura graça e não por ira. Diante de tal castigo, então Lutero aconselha a se refugiar na graciosa promessa de Deus. Se tivermos certeza da graça de Deus, tudo ficará bem conosco, mesmo que, como Jó, percamos tudo o que temos. Por fim, Lutero lembra a Reineck que sua esposa partiu desse vale de lágrimas de forma cristã. Dessa forma, a morte dela é um exemplo para nós que deve nos preparar para que nós também possamos deixar nossas carcaças pecaminosas da mesma forma e sair dessa miséria para o nosso lar e nossa pátria. Uma carta de 10 de janeiro de 1539 a John de Taubenheim, cuja esposa havia morrido, expressa esse mesmo tema. Reconhecendo que a carne indisciplinada luta contra a vontade de Deus e que cede prontamente à descrença e ao desespero, Lutero exorta então a viúva a descansar na paz de Deus. Na luta contra a sua dor, deixe que a paz de Deus, que cede todo o entendimento, mantenha a vitória, mesmo que a carne se engasgue e resmungue. Estou ciente de que, instruído pela palavra de Deus sem o meu conselho, você mesmo sabe que a paz de Deus não é uma questão dos 5 sentidos ou do entendimento, mas vai além deles e é uma questão de fé. No entanto, Lutero não sugere uma abordagem estoica ao luto. Lutero, lida com aqueles que estão de luto com empatia e compaixão, mas sem permitir que eles se afundem em sua perda. Usando 1 Tessalonicenses 4,13, Lutero exorta os enlutados à moderação em sua tristeza. A tristeza é compreensível, pois Deus fez dos seres humanos criaturas de carne e osso, com emoções. Assim, em uma carta a Katharine Manzler, depois que seu filho morreu em 1538, enquanto estava na Universidade de Wittenberg, Lutero consolou a mãe do menino, dizendo: é natural e correto que a senhora se entristeça, especialmente por alguém que é de sua própria carne e sangue, pois Deus não nos criou para não termos sentimentos ou para sermos como pedras e paus, mas é sua vontade de que choremos e lamentemos nossos mortos. Caso contrário, parecia que não tínhamos amor, especialmente no caso de membros de nossa própria família. De maneira semelhante, Lutero se dirige a Ambrósio Berndt, um ex-aluno cuja esposa Margarete e o filho pequeno, John, morreram no parto no início de 1571. Lutero observa que seria desumano não ficar angustiado com uma morte tão trágica. Temos que passar pelo luto. E o luto, a gente luta com fé, ou passa por ele com fé. Ele escreve: pois a grande e piedosa afeição que une o marido à esposa é tão forte que não pode ser facilmente abalada. E esse sentimento de tristeza não é desagradável a Deus, desde que seja mantida sob controle, pois é uma expressão do que Deus implantou firmemente em você. Eu também não o consideraria um homem, para não falar de um bom marido, se você pudesse se livrar de sua tristeza. Lutero então vai mais adiante, O luto deve ser contido dentro dos limites da fé e da esperança. Lutero continua: no entanto, meu caro Ambrósio, eu permito o seu luto somente na medida em que ele não seja contrário à vontade de Deus, pois é necessário colocar um limite na tristeza e no pesar.
Em seguida, Lutero aconselha Ambrósio a ponderar e a refletir sobre a dádiva que lhe foi concedida em sua esposa cristã. A perda de um tesouro humano como esse certamente evoca uma tristeza dolorosa. Em meio à tristeza compreensível, Lutero convida Ambrósio a se alegrar com o fato de que, embora um dom físico tenha sido retirado por Deus, um dom espiritual foi dado. Lutero identifica o dom espiritual como uma morte cristã que morreu na fé enquanto Margarida cumpria sua vocação de esposa e mãe. Por outro lado, o Senhor também deve refletir sobre o fato que essa mesma morte de sua esposa deve deixá-lo extremamente feliz diante de Deus, já que ela morreu no parto, ou seja, no cumprimento de seu dever dado por Deus e no exercício de sua vocação adequada. Além disso, ela fez isso com um espírito resoluto e uma fé firme em Cristo. Sabendo que estava enfrentando a morte, ela o confessou repetidas vezes, invocando somente a Cristo e oferecendo-se totalmente a Deus. Resignou-se à vontade dele. Além disso, deve ser considerado uma bênção singular o fato dela ter sido graciosamente capacitada por Deus em meio ao seu grande sofrimento para dar à luz um filho, João, que foi batizado e depois sepultado junto com sua mãe. Ao confrontar o enlutado, Lutero mantém unidos então os aspectos criativos da vida humana com o dom da fé em Cristo concedido no Evangelho. A importância de um filho ou cônjuge é reconhecida e afirmada, mas esses dons são mantidos dentro do contexto da graça de Deus em Cristo Jesus, que abrange toda a vida. Isso também pode ser visto numa carta a Thomas Zink, pai de Johannes, um jovem que morreu em abril de 1502 enquanto estudava em Wittenberg. Lutero escreveu com ternura sobre a vida do Johannes, contando que ele era um estudante piedoso e bem comportado. Mais uma vez, então, Lutero reconhece que a dor dos pais não é subcristã ou anormal. É uma coisa que faz parte da nossa natureza. É natural que a morte de seu filho e a notícia dela o aflijam e entristeçam a si e a sua querida esposa, pais dele. Não o culpo por isso, pois todos nós, e eu em particular, estamos muito tristes. No entanto, eu o admoesto a agradecer a Deus por ter lhe dado um filho tão bom e piedoso e por considerá-lo digno de todo o esforço e dinheiro que você investiu nele. Mas que este seja o seu maior conforto, assim como é o fato dele ter adormecido, decente e suavemente, com um testemunho tão bom de sua vida. A fé em seus lábios, diz Lutero, deixou todos nós maravilhados. Não há dúvida de que ele está com Deus, seu verdadeiro Pai, em eterna bem-aventurança, assim como não há dúvida de que a fé cristã é verdadeira. Um fim cristão tão belo como o dele não pode deixar de levar ao céu. Assim, Lutero exorta esses pais enlutados a agradecerem por seu filho, pois agora ele está em um lugar que não trocaria por nada no mundo, nem mesmo por um momento. Mais uma vez a gente vê ecoando a administração paulina de sofrer, mas não como fazem os pagãos, sem esperança. Lutero continua. Portanto, entristeçam-se de tal forma que consolem a si mesmo, pois vocês não o perderam, mas o enviaram adiante de vocês para ser guardado na bem-aventurança eterna. São Paulo diz que não devemos nos lamentar pelos falecidos, por aqueles que caíram no sono, como os pagãos. A esperança, né, e aí entramos num outro assunto em Lutero, é enganar a morte. Né? E é interessante o que Lutero diz aqui, como é que nós podemos enganar a morte, ou melhor, como Cristo engana a morte em nosso favor. A esperança viva na certeza de que aqueles que morrem no Senhor estão seguros com o Senhor. Esse tema é preeminente na correspondência do Lutero com aqueles que estão sofrendo. Lutero escreve a seu amigo íntimo e colega pastor Konrad Cordatus, cujo filho bebê morreu em 1530. Ele lembra a Cordatus que, antes da igreja ser seu filho, ele era e é o próprio Filho de Deus, assegurando-lhe que seu filho está mais seguro lá no céu do que aqui na terra. Pois agora ele está fora do alcance do pecado e do demônio, diz Lutero. De maneira semelhante, Lutero consola o senhor e a senhora Matthias Knudstorm, cujo filho, um estudante de Wittenberg, morreu em 1531. Ele diz que o filho deles havia enganado a morte por ter morrido com fé salvadora. Seu filho enganou o mundo e o diabo, enquanto nós ainda corremos o risco de sermos vencidos por eles, e estamos expostos a todos os perigos contra os quais ele agora, que morreu, está seguro.
A morte leva ao batismo do cristão a sua consumação divinamente designada, pois por meio da morte física o crente é libertado da morte diária que marca a vida do arrependimento e fé. Dessa forma, diz Lutero, nós enganamos a morte. E aqui surge um assunto bem interessante que muita gente tem dificuldade, e a sugestão de Lutero é muito bonita, né? O que fazer em caso de suicídio, né? A abordagem evangélica de Lutero é especialmente evidente no cuidado pastoral que ele oferece àqueles que choram uma morte por suicídio. Lutero não acreditava que todos os suicidas fossem necessariamente condenados. Ao se dirigir à viúva de um homem que cometeu suicídio, Lutero escreveu: o fato de seu marido ter infligido ferimentos a si mesmo só pode ser explicado pelo poder do diabo sobre nossos membros. Ele pode ter dirigido a mão do seu marido mesmo contra sua própria vontade, pois se seu marido tivesse feito o que fez por vontade própria, se o demônio não tivesse feito isso, ele certamente não teria se convertido e se voltado para Cristo com tal confissão de fé. Quantas vezes o diabo quebra braços, pernas, costas e todos os nossos membros? Ele pode ser o senhor do corpo e de seus membros contra a nossa vontade. A carta, então, que Lutero escreve, ela reflete exatamente o poder do diabo sobre nós, certo? Isso está muito claro em Lutero. Quando rezamos a última petição do Pai Nosso, né, pedimos ao Senhor que nos livre do alto flagelo, tá? Mas livra-nos do mal, diz Lutero no Catecismo. No entanto, essa petição inclui todo o mal que pode nos acontecer sob o reino do diabo, como pobreza, desgraça, morte e, em suma, toda a trágica miséria e dor no coração, que são incalculáveis na terra. Como o diabo não é apenas um mentiroso, mas também um assassino, ele busca incessantemente nossa vida, causando acidentes e ferimentos em nossos corpos. O diabo esmaga alguns e leva outros à insanidade. Alguns ele afoga na água, e muitos ele persegue até ao suicídio ou a outras catástrofes terríveis. Portanto, não há nada que possamos fazer na terra a não ser orar sem cessar contra esse arqui-inimigo, diz Lutero. Pois se Deus não nos apoiasse, não estaríamos a salvo dele por uma única hora, explica Lutero no seu comentário ao Catecismo Maior, que está publicado no livro de Concórdia, que você pode ler nas sessões 114 a 116 da terceira parte. Em uma conversa à mesa de 1532, Lutero diz: não compartilho da opinião de que os suicidas certamente serão condenados. Minha razão é que eles não desejam se matar, mas são dominados pelo poder do diabo. Eles são como um homem que é assassinado na floresta por um ladrão. No entanto, isso não deve ser ensinado às pessoas comuns, para que não seja dada a Satanás a oportunidade de causar um massacre. E recomendo que o costume popular seja estritamente seguido, de acordo com o qual o cadáver, né, a pessoa que se matou, não é carregado para além da soleira da porta. Essa pessoa não morre por livre escolha ou por lei, mas Nosso Senhor Deus a despachará da mesma forma que executa uma pessoa por meio de um ladrão. Os magistrados devem tratá-los com bastante rigor, embora esteja claro que as suas almas estejam condenados. Não esteja claro. No entanto, esses são exemplos pelos quais Nosso Senhor Deus deseja mostrar que o diabo é poderoso e também que devemos ser diligentes na oração. Se não fosse por esses exemplos, não temeríamos a Deus. Por isso, ele deve ensinar dessa maneira, diz Lutero. Martin Brecht, né, então, explicando melhor esse caso de suicídio, aponta para um outro exemplo para confirmar a consistência da abordagem pastoral de Lutero. Martin Brecht escreveu uma biografia de Lutero, está publicada em 3 volumes, e aqui nós estamos no último volume, no volume 3, que trata o período de 1532 a 1546 das obras de Lutero. Quando o pastor ficou com a consciência perturbada por ter realizado um funeral na igreja para um suicida, contrariando o costume habitual, Lutero o consolou. Na verdade, não tinha sido o próprio suicida que havia cometido esse ato, mas o demônio. Portanto, a vítima não era responsável pelo seu ato. No entanto, a fim de advertir outras pessoas contra esse ato, Lutero insistiu que a tentativa de suicídio deveria ser punida. Sem minimizar a natureza pecaminosa do suicídio, Lutero lida com esses casos com ternura, misericórdia, reconhecendo a natureza de Satanás como um assassino e mentiroso desde o início,
que temporariamente domina até mesmo o crente batizado, lançando-o na escuridão do desespero, até mesmo ao ponto de se matar. No entanto, o suicídio não é um pecado grande demais para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo inteiro. Pastoralmente, Lutero direciona aqueles que sofrem com o suicídio de um ente querido para as feridas de Cristo e para longe das preocupações auto-torturantes sobre o destino do eterno falecido, ou da pessoa que se suicidou. Lutero também tem exemplos de sermões fúnebres, e nós temos aqui duas situações, né, que queremos exemplificar, então, como Lutero tratou, né? Nós não temos esses sermões em português, por isso estou aqui trazendo o volume 51 e 52 das obras de Lutero na língua inglesa, tá? Onde Lutero, então, apresenta os dois sermões pregados em 532, né? O primeiro sermão, então, sobre 1 Tessalonicenses, onde Lutero procura consolar a congregação por meio da congregação. Nesse sermão, vemos Lutero fazendo um movimento que ele faz com frequência ao se dirigir aos enlutados. Ele afirma que a dor deles é totalmente natural. Não há nenhuma virtude em tentar eliminar a realidade da tristeza, tentando fabricar uma força estoica diante da morte. As Escrituras, de fato, não nos dão permissão para chorar nossos mortos. Paulo não desaprova o luto em sua carta aos Tessalonicenses. Assim, Lutero diz: pois o homem firme não é aquele que se considera tão forte que se recusa a ser tocado quando um bom amigo se afasta. Ao contrário, o cristão é aquele que é ferido, mas ainda assim o suporta de tal forma que o espírito domina a carne. Pois Deus não criou o homem para ser um pau ou uma pedra. Deu-lhe 5 sentidos e um coração de carne, para que ame os seus amigos, se zangue com os seus inimigos, se lamente e entristeça quando os seus entes queridos sofrem algum mal. Uma vez que nosso Senhor Jesus Cristo chorou no túmulo de seu amigo Lázaro, devemos acabar com essa conversa inútil que quer fazer de nós paus e pedras e nos proibir de chorar e lamentar pelos falecidos. Esse discurso sobre a conveniência de tristeza serve então como um prefácio para o sermão. Lutero realmente tem como objetivo proclamar a morte e a ressurreição para o consolo de seus ouvintes. Diz ele: na amargura da nossa dor, Deus misturou o bom açúcar, diz Lutero, isto é, a doçura do Evangelho, que Jesus morreu e ressuscitou, e torna também certo que Deus trará com ele, lhe dará aqueles que morrem em Cristo e não o deixará simplesmente permanecer onde pensamos que permanecem, mas os trará para si. Com a simples linha, então, com o simples pensamento de 1 Tessalonicenses como âncora para o sermão, Lutero continua a exortar os fiéis a considerar a morte do eleitor e suas próprias mortes sob a morte de Cristo. A morte de Cristo, argumenta Lutero, tem uma amargura que não existe em sua morte, pois sua morte é pelo nosso pecado e, portanto, é muito mais horrível do que qualquer outra morte. Devemos aprender a misturar e cobrir com nossa morte com a morte de Cristo. Não há consolo maior do que contemplar a morte de Cristo e ver quão poderosa e gloriosa ela se tornou e como devorou todas as outras mortes, de modo que, em comparação a esta morte, é a mais dolorosa e cruel de todas. Contemplar, então, corretamente a morte de Cristo significa que somos capazes de não ver apenas o cadáver de uma pessoa que foi morta, como o leitor que estava ali, mas o do próprio Cristo Jesus. Amados, diz Lutero, não olhem para esse corpo morto. Vocês têm algo mais elevado e melhor para contemplar, a saber, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Se você olhar firmemente para esse espelho e imagem, para Cristo, o Senhor, que morreu e ressuscitou, verá para onde você irá e para onde irão aqueles que não adormecem em Cristo. Ou seja, que Deus pretende levar com ele você e todos os outros que foram batizados e adormecem em Cristo, porque ele os envolve na morte de Cristo, os inclui em sua ressurreição e não pretende deixá-los debaixo da terra, mesmo que para nossa razão e 5 sentidos não haja razão para que isso aconteça, a fim de que a fé encontre espaço e aprendamos a confiar em Deus mesmo naquilo que não vemos. Devemos ver nossa morte através das lentes da morte de Cristo e, dessa forma, compreender o mistério de que esses corpos corruptíveis e perecíveis, semeados em desonra, para usar as palavras de Paulo, serão ressuscitados em honra com Cristo. Somente depois de falar de Cristo é que o pregador se volta para o próprio falecido.
Lutero equilibra com maestria sua linguagem sobre o falecido. Não vou elogiá-lo agora por suas grandes virtudes, mas sim deixá-lo permanecer um pecador, como todos nós. Aliás, isso é interessante, né? Dia de finados, a gente não elogia o que um morto fez, né? Que nós também pretendemos ir ao julgamento e entregar ao nosso Senhor Deus muitos pecados graves, pois nós também nos apegamos firmemente àquele artigo que é chamado de o perdão dos pecados. Então, estamos aqui. Nós temos que colocar a pessoa que faleceu nas mãos de Cristo e não olhar para ela como sendo a melhor pessoa na face da terra. Portanto, Lutero disse que seria inútil afirmar que nosso amado Senhor era totalmente puro. Não dá para dizer isso. Ele está falando do eleitor. O eleitor era um pecador por quem Cristo morreu também. Esse é o alicerce da confiança cristã. No entanto, esse pecador perdoado também tinha uma vocação. Ele era um príncipe cristão. Lutero não se envergonha de exaltar a fidelidade do eleitor. Apenas 2 anos antes, na Dieta de Augsburgo, 1530, o eleitor sofreu uma morte real, né, diz Lutero, pelo fato de ter confessado Cristo abertamente e arriscado tudo por causa do Evangelho. Aqui Lutero, então, exemplifica o que significa morrer diariamente para si e deixar o batismo reinar, ou morrer e ressuscitar em Cristo. Tá? Quando o eleitor colocou sua cabeça a prêmio em 1530, na Confissão de Augsburgo, juntamente com outros amigos, né, teólogos e leigos, onde ele disse abertamente no que ele cria. Né? Então ele colocou sua própria cabeça ou sua vida a prêmio, diz Lutero. Né? Esse exemplo ele diz. Né? Então ele é um belo exemplo. Né? Por quê? Por causa de Cristo e não por causa dele. Essa foi a verdadeira morte do homem, do eleitor, em contraste com a morte de criança que marcou o fim de sua vida terrena. O eleitor já havia suportado a morte real do escárnio e do desprezo em Augsburgo. Sua passagem terrena, Lutero descreve como uma morte de bebê, pois o eleitor foi levado pelo Senhor para o reino celestial sem medo ou tremor. Lutero repete a imagem do eleitor sendo envolvido e escondido na morte de Cristo. Em seguida, Lutero passa a descrever a beleza indescritível que adornará o corpo do eleitor, quando Cristo, que devorou a morte, retornar em glória. Usando a morte do Duque João, o eleitor, como exemplo de uma forma cristã de morrer, Lutero retorna à potência da morte de Cristo por nós e exorta a congregação a abandonar suas próprias formas de santidade, criadas por eles mesmos, e a se apegar somente às promessas divinas que temos em seu riquíssimo batismo, seu evangelho, sua palavra e sacramentos, diz Lutero. Esse vídeo, então, foi feito com o objetivo de destacar alguns elementos da produção de Lutero que nos ajudam, né? Nós temos aqui uma bibliografia, eu quero citar um texto do professor John Pless, o artigo Lutero, Predicador de la Cruz. Eu usei esse livro para fazer esse vídeo, tá? A produção desse material. Eu agradeço ao professor Pless que me ajudou a orientar, a construir então e a buscar nas obras de Lutero essa fundamentação toda, né? Nós mencionamos, esse livro está disponível na Amazon na versão Kindle, tá? Nós usamos o volume 12, tá? Nós usamos o volume 7 das obras selecionadas, né? O comentário a Gênesis, depois os hinos, tá? E nós também usamos aqui o Brecht, né? O Martin Brecht, não Brecht, quando descreve a parte histórica. Nós usamos o texto do Tapper, Lutero, Cartas de um Aconselhador Espiritual, tá? E também usamos as obras de Lutero, o livro de Concórdia, que tem o catecismo menor e maior, como foram citados, os sermões, volume 51 e 52, das obras em inglês, e também usamos o sermão de como se preparar para a morte, né, no volume 1 das obras de Lutero. Esse vídeo, então, faz parte da proposta do curso de Teologia de transformar as ideias de Lutero mais próximas de nós no século XXI, a partir da sua produção bibliográfica. Eu espero que você tenha tido um proveito, né, em ouvir tudo isso, né? E eu fiz questão de conduzir vocês dentro dessa argumentação toda para que possam entender o que Lutero está querendo, tá? E dessa forma, então, apresentar para vocês mais um tópico da série. A vida cristã segundo Martinho Lutero é a proposta,
e nós estamos lentamente traduzindo, então, alguns elementos do pensamento de Lutero, que encontramos em sua produção teológica, para os nossos dias. Que Jesus te acompanhe e até o próximo vídeo.